Olá, gente, bom dia, boa tarde e boa noite para quem estiver me assistindo e assistindo esse vídeo que eu vou deixar disponível no YouTube para vocês acessarem, tá? Dando continuidade ao assunto sobre Idade Moderna, onde a gente viu no primeiro vídeo sobre o que foi o Renascimento, também outro movimento e outra característica histórica da Idade Moderna também foi chamada formação dos Estados absolutistas na Europa moderna. Isso quer dizer, na Europa da Idade Moderna. Outro termo a gente pode chamar de absolutismo monárquico. Tá? Ele surgiu no século XV e foi até o século XVIII. O século XVIII, com a Revolução Francesa, marca o fim do modelo do Estado absolutista e vai ser criado outro modelo de Estado, que também vocês vão estudar no segundo ano. Tá? Agora, quais seriam as características, ou melhor dizendo, uma definição para o absolutismo? É um regime de governo no qual o monarca, um rei, vai centralizar todos os poderes na sua figura. Ele vai ser o economista, ele vai ser o jurista, ele vai ser o legislador, ele vai ser o administrador. Isso quer dizer o quê? O absolutismo monárquico, na figura do rei, ele vai concentrar vários poderes: aplicar a justiça, criar leis, administrar as finanças, criar políticas econômicas e administrar o Estado. Essas são as características marcantes do Estado absolutista. E também ele vai ser chefe religioso. Entendendo esses pontos, a gente tem as características principais do Renascimento. Se vocês não entenderam, repitam novamente esse trecho, tá? Outro detalhe também desse tipo de regime de governo é que o soberano, o rei, ele não vai ser apenas um chefe de Estado, uma pessoa que ocupa um cargo, mas também ele vai ser o próprio Estado em forma de gente. Ou, em outras palavras, a gente pode chamar personificação do Estado em um ser humano. Então, o rei absolutista não é apenas um simples homem num cargo, mas é o próprio Estado que tomou forma humana para gerir as pessoas, os territórios e as riquezas. O importante de vocês verem esse ponto do absolutismo, gente, é vocês associar à época da Idade Moderna. Então, quando vocês virem qualquer questão de Enem, de prova, de vestibular e de concurso, se for feita a pergunta em que época surgiu o absolutismo monárquico, vocês têm que colocar entre o século XV ao século XVIII. Em que período histórico ele aconteceu? Na Idade Moderna. Em que região do mundo aconteceu? Na Europa. Quais foram os países que adotaram o absolutismo monárquico? Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Esses que adotaram o modelo do Estado absolutista. Esses que são os mais estudados pelos historiadores. Então vocês têm que contextualizar, localizar historicamente e geograficamente onde surgiram os Estados absolutistas. Entendendo essa estrutura, a gente tem que pensar o seguinte: o Estado absolutista não surgiu do dia para a noite. Ele foi gradativamente, paulatinamente sendo formado. Ele teve um começo para ele poder surgir. E esse início ele vai acontecer no final da Baixa Idade Média. Se lembra no vídeo passado que eu falei da Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra entre França e Inglaterra? Para muitos historiadores, aquele foi um ponto inicial para dar as condições para surgir os Estados absolutistas. Então, na Baixa Idade Média, a base para o surgimento do absolutismo monárquico é quando surgem as monarquias nacionais, porque nesse contexto começou o fortalecimento do rei enquanto autoridade política e também autoridade militar, porque durante a Guerra dos 100 Anos começa a se organizar exércitos que vão ser leais ao rei. Então começa aí o surgimento dos exércitos. Isso é um ponto principal para poder dar condições para o surgimento do absolutismo monárquico. Então vamos ver que condições foram essas. Vamos pensar o seguinte: a sua formação. Vamos pensar o papel dos reis na Idade Média. Até o final da Alta Idade Média, século X, o poder do rei é um poder fragmentado. O rei era mais um senhor feudal que tinha cavaleiros ao seu serviço e brigava com outros nobres. Então o rei não podia mandar em todo o seu reino. O poder dele estava fragmentado entre príncipes, condes e até senhores feudais.
e era marcado pelo aumento das relações de dependência pessoal. O rei também tinha que defender seus súditos, mas também dependia do auxílio de outros nobres para exércitos. Então, nesse período da Alta Idade Média, o poder do rei era dividido, era fragmentado, não tinha poder total para dominar todo um território. Então, ele precisaria recorrer a outros nobres. Então, foi muito comum na Idade Média a questão de reis enfrentando príncipes e senhores feudais por disputas políticas, territoriais. Quando chega a Baixa Idade Média, após as cruzadas, então o rei começa a centralizar cada vez mais seu poder. Quer dizer, depois das cruzadas, muitos senhores feudais que foram para Jerusalém e não voltaram, deixaram seus feudos, seus principados, seus condados sem autoridade. Então, nesse momento, os reis que não foram para as cruzadas começaram a manter a autoridade, a impor sua autoridade naqueles territórios que estavam entregues a uma nobreza que sempre, constantemente, o rei estava em conflito. Então, nesse momento, após as cruzadas, os reis vão aproveitar essa situação para aumentar mais seu poder. E como ele vai aumentar? Que é a centralização. Vai cobrar tributos que antes ele não poderia cobrar por causa da interferência dos senhores feudais. Ele vai praticar o exercício da justiça diretamente. O exercício da justiça é o seguinte: ele ser o juiz e também ser o que elabora as leis. Isso na mão dos reis. E outra coisa, o rei vai ter uma força militar cada vez mais crescente. Significa o quê? Ele vai ter soldados e também nobres leais a ele que vão prestar serviço. E qual vai ser a contrapartida? O que o rei tem que dar em troca? Vai ter que dar recursos financeiros, tanto para montar os exércitos, como também para pagar os soldados. Então o rei começa a pagar de forma regular as suas tropas, que vão estar constantemente prontas para qualquer combate, seja para enfrentar um outro reino ou enfrentar um senhor feudal rival, porque existia um risco de o rei ser usurpado do trono, algum nobre fazer uma guerra e tirar ele do trono. Então o rei precisaria de exércitos constantemente prontos, diariamente treinados e bem pagos para poder proteger o rei. Aqui se monta a estrutura política do Estado moderno, no final da Baixa Idade Média. E quais seriam as bases sociais que manteriam o rei no poder? E eram bases marcadas por interesses. O rei tinha interesse de ter apoio financeiro e militar. Em troca, ele tinha que atender os interesses dos seus principais aliados. A gente tem que entender a Europa da Baixa Idade Média, por causa do comércio, era uma sociedade extremamente diversificada. Existiam comerciantes, existiam nobres da alta e da baixa nobreza. E também tinha um segmento cada vez maior de plebeus pobres, que buscavam nas cidades ou trabalhar para o rei ou trabalhar como soldados, buscando enriquecimento. Vou dar um exemplo na arte. Por exemplo, vocês já assistiram Game of Thrones? Game of Thrones lembra muito a Europa da Baixa Idade Média, nesse período onde os reis começam a centralizar o poder. Por exemplo, não tem aquele rei de Westeros, aquele rei da primeira temporada? Ele muito lembra as características iniciais dos reis absolutistas, com amplos poderes, e ele é assessorado por uma corte de nobres, ao qual ele tinha relações de amizade, de lealdade, mas também de parentais, através de casamentos. Então Game of Thrones tem muito disso, é baseado muito historicamente nesse momento do início do absolutismo. Então imagine vários grupos sociais em torno do rei que vão ter interesses diversos. Então, juntando isso, imagine o seguinte: cidades da Europa começam a ter um desenvolvimento comercial e urbano. Significa que vão ser cidades que vão ter muita riqueza e o rei vai começar a cobrar imposto, tributos, não na forma mais de trabalho e nem de produção como era na Alta Idade Média. Agora o rei vai querer em forma de dinheiro. Junto com esse desenvolvimento, os reis vão aumentar a sua autoridade através da cobrança de imposto. Isso aí esses reis vão criar um sistema de governo que ele possa fiscalizar e cobrar impostos. Então a estrutura política dos reinos na Baixa Idade Média vai ter uma mudança, vai mudar de condições. Agora o rei vai querer pagamento em forma de tributos de todos os seus súditos. Então aparece um novo segmento que vai ser cobrado. E claro,
eles vão pagar imposto, mas em troca eles vão ganhar vantagens comerciais. Por exemplo, quando o rei fosse numa guerra em um outro território, aquele comerciante que emprestou dinheiro, ofereceu recursos para o rei, vai ter exclusividade do comércio naquela área. Então vai surgir uma nova classe, já existia uma nova classe de homens plebeus, que não tinham famílias nobres, mas tinham dinheiro. Era chamada burguesia. Esse nome burguesia, gente, vem do nome de Burgos. As cidades medievais, elas tinham no seu centro um castelo ou um monastério. Um castelo podia ser de um príncipe, de um rei. Um monastério podia viver um abade ou até um próprio papa. E essas cidades eram todas cercadas por muralhas. Dentro das muralhas da cidade, as pessoas viviam lá. E alguns tinham comércio. E esses comércios era o que gerava riqueza para as cidades. Então esses comerciantes que moravam dentro dessa área da cidade, dessa área urbanizada, era chamada de burgos. E o habitante lá era o burguês. Mas a burguesia aqui está falando o seguinte, dos comerciantes que viviam dentro das cidades medievais, que percebendo que o rei estava aumentando imposto, estava cobrando imposto, mas em troca o rei estava oferecendo o quê? Segurança contra o crime, contra assalto, contra roubo, mas também estava oferecendo oportunidade de negócio para eles. Desde quando esses burgueses também contribuíssem com os cofres reais. Então aí encontra interesse, o interesse de uma burguesia que queria lucrar e do Estado absolutista que queria expandir territórios, conquistar em territórios em troca e oferecer vantagens econômicas para quem lhe apoiasse. Então aí veio o que? A centralização do Estado absolutista. Em outras palavras, quando o rei, para poder centralizar seu poder, ele precisa ter o apoio de uma nobreza, que era importante, que seriam os comandantes dos exércitos, tinha que ter o apoio da burguesia, porque seria que ia financiar todas as guerras, todas as medidas que o governo quisesse que fizesse. Essa burguesia ia ser a financiadora. E também tem que ter apoio da igreja. Isso aí foram as condições dos grupos que apoiaram a centralização monárquica. Aí você vai perguntar para mim, professor, e o povo? O povo tinha que obedecer. Alguns podiam lucrar com comércio, trabalhando para comerciantes. Outros poderiam se aventurar em ser soldado. Por exemplo, naquela época, gente, existia os chamados soldados mercenários. Vocês já ouviram isso, mercenários? Gente, essa é uma figura que foi usada muito no início da Idade Moderna e também na Baixa Idade Média. Quando o rei precisaria de mais exércitos, mais soldados, quando ele não poderia recorrer ao seu exército permanente, ele contratava exércitos particulares para trabalhar em troca de dinheiro. Então começa também a ser usado aí nesse período chamados soldados mercenários. Era gente que lutava por rei quem pagasse melhor. Entendido esses pontos aí, os segmentos sociais que participaram: igreja, nobreza, burgueses, plebeus empobrecidos e soldados mercenários. São sujeitos que participaram dessa centralização do poder. E o que essa centralização do poder trouxe? O território que o rei tinha foi unificado. Então todo o reino agora obedeceria unicamente e exclusivamente à autoridade do rei. E ele, unificando o território, também vai unificar a política. A política é governo. Então, num território unificado, quem manda é o rei. Mas esses estados absolutos tiveram outra característica, que ia ser predominante no século XVI, XVII e XVIII. Eles tinham que conquistar novos territórios. Então, os territórios conquistados fora do reino também tinham que obedecer às leis e às ordens que o monarca mandava. Então, era também expansionista esse estado centralizado. Outro ponto foi uniformização das leis, da moeda e dos pesos. Quer dizer, a lei que o rei emitia, criava, servia para todo o reino e terras conquistadas. A moeda que era usada para o comércio tinha que ser usada por todo o reino. Ninguém poderia fabricar uma moeda sem autorização do rei. Então o rei controlava sobre até a circulação de moedas. E também estabeleceu regras de comércio, de pesos. Por exemplo, um comerciante não poderia aplicar um valor sobre uma determinada mercadoria se não tivesse autorização do rei. Então o rei vai regular até preço de mercadoria, pesagem de mercadoria e até os impostos. E entra outra coisa, é a seguinte aí: o tributo pago somente aos reis. Quer dizer, se um comerciante ou um cidadão, um camponês ou um plebeu quisesse pagar imposto, ele não poderia pagar nem para um príncipe nem para um soldado. Tinha que pagar diretamente para o rei ou pessoas nomeadas por rei. Por que o rei fazia isso? Para evitar que o dinheiro fosse desviado.
Esses aí são os pontos mais factuais documentados que a gente sabe como foi a unificação. Unificar o território, unificar o governo, as leis, a moeda e o sistema de cobrança de impostos era tudo controlado pelo rei. Ele que estabelecia as normas. E até de medida de terreno também. Quando o rei quisesse medir o terreno, ele estabelecia as normas como um terreno tem que ser medido. Por exemplo, naquela época, os terrenos eram medidos por léguas, por palmos, por pés. Não existia ainda o sistema métrico decimal. Então, cada rei criava um sistema de medida. Existia um sistema de medida na Inglaterra, outro em Portugal e outro na Espanha. Era a maior confusão para você poder uniformizar, mas era assim que eles funcionavam. E aqui entra o seguinte, ó, nobreza, que tinha interesse pela centralização na mão do rei, que era o aparelho mais forte de dominação contra as rebeliões camponesas. Aí entra outro motivo porque muitos nobres começaram a apoiar o rei. Por quê? Na Baixa Idade Média ocorriam muitas revoltas camponesas que levavam até a morte de seus senhores. Por exemplo, na França, no século XIV, teve a chamada Revolta dos Jacques-Cœurs, que Jacques-Cœurs era um termo em francês que significava João Ninguém. Era a revolta dos pobres anônimos. Então a nobreza, temendo que essas revoltas crescessem cada vez mais, então eles viam o seguinte, que o rei poderia ter seu apoio militar. Então muitos nobres entregavam parte de seus poderes para o rei em troca de segurança e apoio militar. Nessa época, no final da Baixa Idade Média, aquela nobreza da Idade Média, do início da Idade Média, já estava muito enfraquecida e empobrecida. Então muitos nobres, sem apoio financeiro e sem condições financeiras e com medo de novas revoltas, começaram a se aliar ao rei, por uma maneira de sobrevivência. Então no fim da Idade Média, a palavra era unidade. Então agora todo mundo tem que fechar com o rei. Agora é o rei que vai organizar toda a sociedade para ela progredir. Isso aqui são as bases para a origem do Estado absolutista. E como seria o poder real? Seria baseado no dinheiro da burguesia e na dependência da nobreza. Nobres vão servir ao rei em troca de segurança e também de pensão. Existe uma nobreza que era muito comum no absolutismo, chamada nobreza palaciana. É aqueles príncipes, condes e duques que moram junto com o rei no palácio. Então essa nobreza vai se tornar independente em troca de quê? De segurança. Já a burguesia vai emprestar dinheiro para o rei, sabendo que emprestando dinheiro para o rei para montar os exércitos, pagar os soldados, elas vão ganhar vantagens comerciais. Comercializar com regiões conquistadas, ter acesso a riquezas de outros reinos e até de territórios muito mais distantes. Então isso ajudou a consolidar o poder do rei. Em outras palavras, o rei era o cara, era a pessoa que ia resolver tudo, ia fazer tudo progredir. Então nós tem que ser um rei com figura forte, decidida e capaz de fazer as mudanças e construir um caminho para o enriquecimento do seu estado. E se o rei prospera, o seu reino prospera e todo mundo se dá bem. Já se um rei se mostrar fraco, incapaz, então o reino cai em decadência. Então a figura do rei se tornou cada vez mais importante nesse período. Então ele vai começar com isso, construir um estado sólido e competitivo. Sólido porque vai ser um estado que vai ter lei, vai ter ordem, vai ter organização e vai ter que competir com outros reinos, gente. Naquela época, no final da Idade Média, quando se consolida o estado absolutista, no século XV até o século XVIII, os reis absolutistas mantinham rivalidade entre eles, conflitos, guerras. Então eles estavam constantemente em guerra. Por exemplo, os reis absolutistas de Portugal entraram com guerra com o rei da Espanha, da França, do Sacro Império Germânico, porque naquela época não existia Alemanha, existia o chamado Sacro Império Germânico. Então era muito comum existir rivalidade entre eles, rivalidades políticas e também tinham interesses comerciais. Então ter um estado competitivo capaz de derrotar os rivais era importante. E como é feita essa competição, gente? Não é competição que a gente tem ideia de hoje, não. Competição era guerra. Muitos reis absolutistas resolviam brigas econômicas e disputas políticas que estavam misturadas através de duas formas: ou através da guerra ou através de casamentos. Casamento era uma questão de muita habilidade política, mas quando não era possível, era mesmo guerra, exércitos contra exércitos.
Isso foi muito comum durante a Idade Moderna, guerras. Então, houve aí o seguinte, nessa questão de competição, o rei sentiu a necessidade de fixar fronteiras entre os reinos, estabelecer onde o reino começa e termina, quais são seus territórios. Quem fosse de fora tinha que se identificar, e quem fosse o súdito de um rei, que quisesse ir para outro reino, tinha que primeiro ter a autorização do seu rei e do rei do país vizinho. Estão entendendo aí? Então, para muitos historiadores, com todas essas criação de fronteiras, começa a surgir na Europa as chamadas nações europeias, começam a surgir os estados modernos na Europa. Daí, gente, começam a surgir as primeiras fronteiras de Portugal, França, Inglaterra, Holanda, Espanha, Rússia. Então, na Idade Moderna, começam os reinos terem um formato. Tanto é que Portugal, Espanha e França têm o seu formato territorial hoje do seu mapa territorial atual, vem dessa época. E aqui, gente, é uma representação de um rei francês sendo assessorado pela sua corte. Ó. Vocês estão vendo aqui figuras como comerciantes, nobres de um lado. Por exemplo, desse lado aqui é a nobreza. Tá vendo esse bichinho aqui, gente? Não é um papagaio, não. Aqui é um falcão. A criação de falcão era uma coisa exclusiva da nobreza. Já do outro lado aqui, a gente vê os comerciantes. Tá vendo só os comerciantes aqui, ó, conversando com o rei? Aqui está o pessoal da igreja, gente. A igreja católica teve uma importância muito grande no início do absolutismo, porque muitos bispos e papas eram os principais conselheiros do rei. Conselheiro em filosofia, política, leis. E era um pessoal que era erudito. Por muito tempo os reis da Idade Média eram analfabetos. Mas na Idade Moderna, cada vez mais os reis tinham que ser pessoas ilustradas. Ilustradas não, tinham que ser pessoas que tinham um grau de erudição, que soubessem ler e escrever, se apreciasse literatura. Tanto é que no Renascimento, se lembra do Renascimento, muitos reis absolutistas começaram a financiar financiar obras renascentistas, porque também era uma maneira de mostrar o seguinte, que ele tinha poder. Não era só poder político não, mas ele era uma pessoa de intelecto elevado. Então ele tinha que ser assessorado por pessoas que também de intelecto elevado. Então tá aqui o pessoal da igreja. Se você perceber, gente, todos eles estão em torno do rei. Nessa imagem aqui, o centro é o rei, o centro de tudo. Militar, econômico, jurídico e intelectual. Todo mundo tinha que ouvir o rei e obedecê-lo também. Estão entendendo o simbolismo dessa imagem aqui? O rei é o centro de tudo. Ele é o próprio Estado. E aqui, gente, agora eu vou mostrar para vocês agora quais seriam essas características do Estado absolutista. Causas. Quer dizer, quais seriam os elementos que estariam presentes no Estado absolutista aqui? A influência do direito romano. Quer dizer, os reis começaram a se guiar a partir do direito criado na Roma antiga, na hora de elaborar leis e aplicar justiça. O prestígio da própria tradição feudal, com o rei concentrando todos os poderes. O rei era a pessoa que tinha mais prestígio, era mais importante. A igreja, quando se fala da igreja, a igreja católica, ela percebeu que o único jeito dela se fortalecer dentro da Europa foi se associar ao poder civil do rei. Quer dizer, a igreja ia dar todo o apoio social, político, intelectual e também espiritual para o rei. Isso aqui foi importante, muito importante. Também outra característica que ele vai desenvolver é a criação de exércitos permanentes, pagos pelo rei, que proibia a guerra entre vassalos, caçando-lhes o direito de formar tropas e cunhar moedas. Quer dizer, o rei vai ter o controle sobre o exército, sobre a sua formação, treinamento, pagamento de soldos e até armamentos. Agora não eram mais os nobres que armavam os soldados, era o próprio rei que armava todo mundo. Quer dizer, era o rei que mantinha o exército. Apoio da burguesia. A decadência da cavalaria feudal. Quando ele fala de cavalaria feudal, gente, está falando dos senhores feudais. Os senhores feudais perderam cada vez mais prestígio. E ampliação do domínio real sobre alianças de famílias ou por conquista. Se lembra que eu falei que existia uma competição? Essa competição entre reinos se resolvia através de duas coisas. Ou através de casamentos entre reis, famílias reais, ou através de guerras. A guerra era mais complicado. Mas muitos reis, usando a habilidade política para resolver um conflito contra um reino muito poderoso, por que não se casar? Um rei se casar com uma rainha, ou um príncipe se casar com uma princesa de um país rival, assim para selar a paz. Esses elementos aqui vão ser fundamentais para a centralização monárquica.
onde o rei passa a ser o senhor absoluto e símbolo nacional. Ele vai fazer as leis, aplicar a justiça, cuidar das finanças, estabelecer a hierarquia entre seus funcionários. Esse detalhe, gente, com o absolutismo monárquico vai surgir a figura de funcionários, funcionários que vão trabalhar para o rei. Seria o que a gente poderia considerar hoje como funcionários públicos, mas naquela época eram chamados de funcionários régios, gente que trabalhava para o rei, desde de serviços domésticos até administrativos, como secretários, ministros, mordomos. Por exemplo, existia uma figura muito importante, que era uma pessoa muito próxima ao rei, que cuidava dele, era a figura do mordomo. Era o cara que cuidava do dia a dia das necessidades do rei. Por exemplo, Henrique VIII, que foi um rei absolutista da França, sabe qual era o homem mais importante do governo dele? Não eram os ministros, que eram nobres ou padres. Era o cara que limpava, entre outras palavras, a bunda dele. Gente, literalmente tinha um funcionário que cuidava da higiene pessoal do rei. Era um cara tão importante que ele controlava o dinheiro que chegava para os cuidados do rei Henrique VIII. Então tinha funcionários que eram de tão importância, que eram as pessoas de maior confiança do rei. Imagine o seguinte: o rei tem um funcionário que limpasse ele, cuidasse da limpeza dele, então tem que ser uma pessoa de confiança. Imagine se fosse um inimigo, matava o rei quando ele estivesse dormindo. Estou entendendo como o rei vai ser a monarquia, o monarca absolutista vai ser cada vez mais dependente dos seus funcionários. E se um funcionário cometesse um crime de sonegação e corrupção, sabe qual era a pena para um funcionário que cometesse um crime contra o rei, que era chamado crime de lesa majestade? Era a pena de morte. Tá? Então é o seguinte, ó, a gente tem aqui alguns reinos absolutistas, tá certo? Eu vou mostrar aqui no slide alguns deles de forma bem rápida. Um dos primeiros reinos absolutistas a surgir, gente, foi o reino de Portugal e Espanha. Gente, essa aqui é a Península Ibérica, que é onde hoje está Portugal e Espanha. Mas se a gente for voltar na Alta Idade Média, ela era dividida em vários reinos e condados. Existia aqui, ó, gente, aqui era o Império Almorávia. Ou isso aqui, gente, era um Império Muçulmano, um califado. Aqui existiam árabes que dominavam o sul da Península Ibérica. Já existiam outros reinos, ó, o Condado de Catalunha, o Reino de Aragão, o Reino de Navarra, Castela e Leão e Portugal, que na verdade era um condado de Portugal nessa época. Contudo, quando pós as cruzadas, começam esses reinos cristãos a se unificarem para poder expulsar os muçulmanos do sul da Península Ibérica e para começar a formar aqui toda essa península, se tornar um único reino cristão. E aqui, gente, eu vou destacar 3 reinos que vão fazer essa unificação, ou a chamada reconquista da Península Ibérica. Reino de Castela, Aragão e Portugal. Esses 3 aqui vão formar 2 estados. Castela e Aragão vai formar o Reino da Espanha. Já o Condado de Portugal vai virar o Reino de Portugal. E como aconteceu essa transformação? Começa primeiro na Espanha. Começa quando os reis de Castela e Aragão, aqui ó, Fernando de Castela, Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela vão se unir, juntar seus exércitos para poder expulsar os muçulmanos do sul da Península Ibérica. Com isso eles começam a conquistar outros reinos, como Leão e Navarra. E com isso eles vão formar a Espanha, ou o Reino da Espanha. Qual foi o detalhe desses 2 reis? Esses reis, durante em torno de 20 anos, fizeram uma guerra para expulsar os muçulmanos do sul da península. E essa conclusão dessa guerra de reconquista, organizada por esses 2 reis, em 1492 eles conseguem expulsar os árabes da Península Ibérica e formar o Reino de Castela e de Aragão, ou conhecido como o Reino da Espanha. E por que ele tem o nome da Espanha, gente? Ele recupera esse nome da antiguidade, porque os romanos chamavam a Península Ibérica de Hispânia. Então eles vão recuperar esse nome da antiguidade e chamar de Reino da Espanha ou Espanhola. Mas hoje ficou como Espanha. Então esses foram os primeiros reis a unificar e formar um estado absolutista. Portugal. Portugal acontece, isso foi de forma mais gradativa. Também Portugal fez uma guerra para poder
formar seu reino. Antes, Portugal era conhecido como Condado de Portucalense. Só que um homem chamado Afonso IV de Leão, retoma dos muçulmanos uma faixa de terra, que foi esse condado aqui. Só que em 1139, um homem chamado Afonso Henriques conquista a independência do condado, dando origem ao reino de Portugal. Quer dizer o seguinte, ó. O condado de Portugal estava sob o controle dos muçulmanos, então o rei de Leão, Afonso IV, conquista. Contudo, em 1139, século XII, um nobre chamado Afonso Henrique conquista a independência de Portugal, e Portugal se torna reino de Portugal. Essa batalha, gente, está representada nessa imagem aqui. Foi a Batalha de Aljubarrota, que foi uma batalha entre exércitos portugueses contra exércitos de Leão. Tá vendo esse lado aqui, gente? Aqui é a bandeira do Reino de Leão e aqui é a bandeira de Portugal. Então, Afonso Henrique derrota as tropas de Leão e começa a fundar o reino de Portugal. Mas ainda a gente não pode considerar Afonso Henrique como o primeiro rei absolutista. Quem iniciou o absolutismo em Portugal vai dar sua base e vai ser Dom João I, que foi o primeiro rei de Portugal, que deu origem a uma dinastia que pertencia à sua família, que era a família de Avis. Essa batalha para centralizar o poder na mão de Dom João I foi conhecida como a Revolução de Avis, que na verdade não chegou nem a ser uma batalha. Dom João de Avis era um homem rico da nobreza que tinha apoio dos comerciantes de Portugal. E os comerciantes de Portugal apoiaram ele como novo rei. Isso foi chamado Aclamação de Dom João I. E com isso, gente, se forma aí o Estado, a base do Estado absolutista português, onde ele se tornou o primeiro rei de amplos poderes dentro de Portugal, Dom João I, mestre de Avis. Com isso, houve outras famílias que governaram Portugal, mas essa aqui foi a primeira que teve a característica de centralizar o poder. Outro reino que também se formou foi a Inglaterra, principalmente com Henrique VIII. A origem dele, gente, da Inglaterra vem durante a Alta Idade Média, com a conquista da Islândia. Depois da ampliação dos domínios continentais, o reino da Inglaterra foi reforçando cada vez mais poder dentro da sua corte. Ricardo Coração de Leão foi um rei que lutou contra as cruzadas e contra os franceses, e acabou morrendo nas cruzadas. Houve uma insatisfação dos nobres. Então, em 1215, o irmão de Ricardo Coração de Leão, João Sem Terra, foi forçado pelos nobres insatisfeitos a renunciar de poderes. E esses poderes diminuídos foram escritos numa carta magna, que é a chamada primeira carta constitucional da Inglaterra. Essa carta diminuiu o poder do rei nesse período aqui. Contudo, acontece o que, gente? Aí a gente vem por esse texto aqui, tá? Na Inglaterra, em 1509, Henrique VIII vai centralizar todo o seu poder político em suas mãos. E ele vai ter apoio da burguesia para aumentar esses poderes. Então Henrique VIII, mesmo a Inglaterra tem uma tradição longa desde a Idade Média, mas a centralização monárquica aconteceu no ano de 1509 na mão de Henrique VIII. Então quem iniciou o absolutismo na Inglaterra foi Henrique VIII. Mas o principal símbolo do Estado absolutista não foi ele, foi sua filha, Elizabeth I. Ela que foi a grande rainha absolutista. Durante o reinado dela, a América já tinha sido descoberta e ela também começou a estimular a imigração de seus súditos para o Novo Mundo. Nesse caso, o que seria hoje Estados Unidos e Canadá. Tá? Ela foi a principal rainha. E também se sabe que ela foi uma financiadora da pirataria. Não tem aquela questão de pirataria que foi muito comum após a descoberta da América? Era muito comum um pirata sendo financiado por reis absolutistas. Exemplo seguinte: a França e a Inglaterra, seus reis financiaram ataques de piratas, que na verdade não tinham nome de pirata, gente. Eles eram chamados de corsários. Eram navios que tinham autorização do rei a saquear navios da Espanha e de Portugal. Então quem inicia a pirataria da Idade Moderna, que foi uma atividade lucrativa também, foram os reis absolutistas. No caso aqui, a rainha Elizabeth I. Mas também a França também financiou. E se sabe que existiam também piratas entre os holandeses. A pirataria também foi praticada pela Holanda. Quer dizer, a pirataria tem apoio de governantes.
Aqui voltando aqui para outra monarquia importante, a monarquia francesa. A Baixa Idade Média. Ela começa a surgir a França, essa monarquia na Baixa Idade Média, com a fragmentação de territórios e poderes. Isso é no início da Baixa Idade Média. Depois da Guerra de 100 Anos, que foi uma disputa com a Inglaterra, a região dos Flandres e a sucessão do trono francês, foi aí que aquele reino da França, que era um reino fragmentado e com poucos poderes territoriais, depois, quando a França vence a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, é que agora o governo francês, o rei francês, vai ter amplos poderes. Por quê? Ele vai ter um exército fortalecido, um exército assalariado, que vai servir diretamente ao rei, e ele vai ter uma aliança com a nobreza. Essa questão de exércitos e aliança com a nobreza vai permitir o fortalecimento do poder do rei. Mas o principal rei absolutista foi o rei que viveu no século XV, que foi Luís XIV, ou conhecido como o Rei Sol. Esse aqui, gente, foi o exemplo mais conhecido sobre o absolutismo monárquico. Claro que Luís XIV não foi o único rei absolutista, mas ele se tornou um modelo, porque ele seguiu à risca todas as teorias e todo o modelo de rei absolutista que eu tinha citado a vocês. Então, Luís XIV foi o principal exemplo de Estado absolutista, onde um homem personifica o poder do Estado. Agora, por que ele é chamado de Rei Sol? É porque é o seguinte, gente, ele foi o ápice do absolutismo na Europa, principalmente na França. Mas quando ele tinha 14 anos, durante sua festa de aniversário, segundo consta relatos de historiadores e biógrafos da vida dele, ele se apresentou todo fantasiado de ouro, com uma roupa feita com fios de ouro. E nessa festa de aniversário, com um público imenso, formada por nobres e convidados, ele se declarou ele como o Sol, quer dizer, o homem mais importante da França, a própria luz que governaria o país. Daí que ele ficou conhecido como Rei Sol. Vocês acham isso exagerado? Pra gente mas naquela época era o maior símbolo de poder. Agora, tudo isso que eu falei do arcabouço do absolutismo, gente, não era coisa inventada não, existia uma base. E essa base era dada por teóricos humanistas que buscavam referência na antiguidade clássica para ensinar os reis daquela época e divulgar ideias de como tinha que ser um governo. Em outras palavras, esses reis absolutistas, eles governavam seguindo uma orientação política através de novas teorias de governo. Essas teorias que sustentavam o absolutismo monárquico tinham teóricos. E quais seriam esses teóricos que ajudaram aos reis a governarem? Que eram as bases ideológicas que justificavam a existência do Estado absolutista e do rei. Na próxima imagem eu vou mostrar os principais pensadores do absolutismo monárquico e como os pensamentos deles foram fundamentais para criar o Estado absolutista. Os teóricos do absolutismo, gente, a gente tem aqui alguns. Nicolau Maquiavel, a principal obra que ele escreveu foi O Príncipe. Detalhe, gente, quando eu falo de teóricos do absolutismo, a gente está falando dos escritores do Renascimento. Se lembra daquele movimento do Renascimento literário? Esses pensadores aqui foram escritores desse movimento. O que a gente pode chamar esse homem, gente, que seria um novo tipo de intelectual, aqueles que pensariam sobre a política, que daria origem hoje ao que a gente chama de cientista político, que é aquele especialista que estuda governos, faz aquela análise do panorama político, entende sobre política, sobre justiça, que a gente vê muito comentário em jornais. Só que esses cientistas políticos do absolutismo monárquico, que eram humanistas, eles não vão fazer comentários sobre governantes, mas eles vão criar protocolos, modelos e até sugestões de como os governantes têm que agir. Um deles foi Nicolau Maquiavel, que ele escreveu O Príncipe. Então, quando ele escreveu O Príncipe, era para responder a um questionamento a respeito da origem e da manutenção do poder. Influenciou os monarcas europeus que a utilizaram para a defesa do absolutismo. Então, Maquiavel foi o principal autor que as ideias dele sobre governo influenciou muitos reis absolutistas da Europa a utilizar suas ideias para governar. Maquiavel defendia o Estado como um fim em si mesmo, afirmando que os soberanos poderiam utilizar-se de todos os meios, considerados lícitos ou não, para garantissem a conquista e a continuidade do seu poder.
as ações do Estado são regidas sobretudo pela racionalidade. Por exemplo, foi ele o conceituador da seguinte frase: os fins justificam os meios. Então ele defende que o governante, para poder exercer autoridade, ele tem que usar força. Se ele não fosse amado, ele tinha que ser temido. Então ele defendia dois tipos de governantes: os benévolos, que usassem a bondade, a prudência e tivesse um carisma do povo, podia governar. Mas se um rei não fosse dotado disso, ele tinha que usar a força para poder controlar a sociedade. Porque o Maquiavel também via a sociedade como posto de injustiça, desigualdade e violência, e isso só poderia ser controlado por um Estado forte. Outro teórico francês foi Jean Bodin. Uma das suas obras foi os 6 livros da República, que também foram livros que ensinavam a maneira como um governante tinha que gerir o Estado e seus habitantes. Nesse livro ele associava o poder do Estado à própria célula familiar, quer dizer, o próprio Estado absolutista na figura do rei, ele é um chefe de família. Do mesmo jeito que ele governa seus parentes próximos, ele vai governar todo o povo. Então, colocando aí o poder real como ilimitado, um poder que não tem fim. Comparando ele a um chefe de família. É por isso que no absolutismo monárquico, os reis não eram considerados apenas só governantes, mas como o grande chefe, o grande pai, que governava tudo e todos. Todos tinham que obedecer à autoridade do rei, como fosse uma autoridade de um chefe de família. Outro teórico, gente, e esse daqui é um padre, foi Jacques Benet Bossuet, que ele foi membro da corte de Luís XIV, e ele foi um dos principais conselheiros do rei Luís XIV, o Rei Sol, e foi o principal defensor do absolutismo, onde ele defendia que o rei não é apenas um governante mortal, humano, mas também ele estava ali porque foi uma vontade de Deus de colocar o rei para governar. No caso de Bossuet, foi o próprio Luís XIV, foi um rei escolhido por Deus para governar. Essa teoria que relaciona a figura do rei como uma figura sagrada foi a chamada teoria divino, a teoria do direito divino dos reis, onde para embasar Bossuet, para embasar essa sua teoria, ele justificou a partir das sagradas escrituras, lendo o livro dos reis e todo o que corresponde ao Velho Testamento, para explicar por que o rei é uma figura que tem que ser cultuada como um ungido de Deus. Nessa sua teoria do direito divino, ele afirmava que a monarquia era de origem divina, cabendo aos homens aceitar todas as decisões reais, pois questioná-las transformavam não somente em inimigos públicos, mas também em inimigos de Deus. Isso quer dizer o seguinte: quem criticasse essa autoridade divina do rei poderia ser condenado, porque quem questionasse a autoridade do rei era inimigo do povo, era inimigo do Estado e era inimigo de Deus. Então, nesse direito divino dos reis, o rei não poderia ser contestado. Ele tinha poder absoluto, era irrepreensível, ninguém podia falar mal dele. Alguém que criticasse o rei ou ofendesse ele seria um crime contra o Estado, contra o povo e contra Deus. Estão entendendo como esse pensamento influenciou? Muitos reis também copiaram esse modelo de direito divino dos reis, sempre tratado como o grande pai, o amado, o abençoado por Deus. Isso na documentação da Idade Moderna, do século XV, XVI, XVII e XVIII, a gente vê nos documentos direcionados ao rei um tratamento diferenciado, tratando ele não apenas como um governante, mas como um homem ungido de Deus, um homem com talentos e poderes que foram concedidos pelo próprio Deus ao rei. Isso aí é teoria que foi construída para justificar a figura do rei. Agora, outro autor que eu gosto muito, gente, é Thomas Hobbes, que já tem uma visão diferente. Ele defende um Estado absolutista centralizado, mas através de outro ponto de vista. Esse novo ponto de vista, gente, ele escreveu no livro Leviatã, onde ele vai lançar a base do como seria esse governo. Então, no Leviatã, Hobbes proclamou que, no seu estado natural, a vida humana era solitária, miserável, desprezível, bestial e breve. Ele via o homem como um ser violento, gente. Tanto é que Thomas Hobbes cunhou a seguinte frase: o homem é o lobo do homem.
significando que a humanidade é violenta. O homem se autodestrói e destrói os outros por mesquinhez, por maldade, por necessidade. E essa violência tinha que ser controlada. Então, para buscar o controle dessa violência e da guerra entre os seres humanos, de todos contra todos, Hobbes defendia que todos os homens tinham que se unir em torno do rei através de um contrato, de um acordo, onde toda a sociedade entregaria o poder da violência, o poder da lei, o poder da justiça nas mãos do rei. E seria o rei, com esses poderes sobre a aplicação da justiça, até o uso da violência, contra a violência, então o soberano poderia proteger todos contra o crime. Em resumo, Hobbes queria que toda a sociedade, através de conscientização, fizesse um acordo com o rei, onde entregava ao rei todos os poderes para aplicar a justiça. Em troca, a população não vai fazer vingança, não vai matar um contra o outro. Quem vai fazer isso é o Estado. Agora, não é algo gratuito essa violência, é uma violência para aplicar a justiça. Então, Hobbes defende a teoria em que um rei só poderia subir ao trono pela vontade do povo e não pela vontade divina. Quer dizer, o rei seria um homem que teria a sociedade ia fazer um pacto com ele, e nesse pacto o rei ia governar todos através do consentimento da sociedade civil. E esse consentimento dava amplos poderes para o rei aplicar a justiça e combater a violência, mesmo sendo necessário usando a violência. Então a monarquia, na visão de Hobbes, seria justificada pelo consenso social. O pessoal apoia o rei não por ele ser uma figura divina, mas seria um homem que teria a força de aplicar a lei e a justiça, mesmo que precisasse usar a violência. Esse é o principal pensamento de Hobbes. E para finalizar aqui, gente, vamos ver algumas questões sobre absolutismo monárquico. Eu vou trazer aqui duas, tá? Essa aqui foi da PUCamp, que é a Universidade Pontifícia de Campinas. Seria equivalente para aqui em Pernambuco, gente, é a Universidade Católica. Essa instituição, a PUCamp, é mantida pelo Vaticano. E as universidades mantidas pelo Vaticano, gente, são consideradas as melhores do Brasil, entre as instituições particulares. A mensalidade é cara, tá, gente? Mas são cursos de qualidade. Como características gerais dos estados modernos, que se organizaram na Europa Ocidental no período que vai do século XV ao século XVIII, podemos mencionar, entre outros, essa pergunta aqui, gente, quer saber quais são as características do Estado moderno ou do Estado absolutista na Europa. Aí está falando de Portugal, França, Inglaterra. Então, qual seria a alternativa que marca uma das características do absolutismo? Letra A, B, C, D ou E? Ok? Podemos ir? Qual seria a resposta? Letra B. Centralização e unificação administrativa, bem como o desenvolvimento do mercantilismo. Mercantilismo a gente vai ver na próxima videoaula, tá? Junto com grandes navegações. Vamos lá. Universidade Mackenzie. O florentino Nicolau Maquiavel, 1469 a 1527. Isso aqui, gente, foi o período que ele viveu. A data de nascimento e data de morte. Rompeu com a religiosidade medieval e estabeleceu uma nítida distinção entre moral individual e moral pública. Em seu livro Príncipe, preconiza que, quando ele diz preconiza, o que tem escrito no livro dele? Que elementos no livro dele questiona rompeu com a religiosidade medieval e trouxe uma nova ideia de valores morais, dividindo a moral individual do indivíduo e a moral pública. A moral pública, gerente, seria o quê? As normas de convivência, as regras de socialização. Então seria aqui que letra, gente? A, B, C, D ou E? Qual seria dessas opções? Podemos ver a resposta? Letra A. O chefe do Estado deve ser o chefe do exército. O Estado em guerra deve renunciar a todo sentimento de humanidade. O equilíbrio das forças está inscrito nos tratados, mas o chefe de Estado não deve hesitar em trair sua palavra ou violar sua assinatura no interesse do Estado. É aquela coisa, os meios justificam os fins. O rei pode seguir questões legais quando é do seu interesse, mas quando for do interesse do Estado,
ele pode passar por cima de normas, por regras, de acordos. Entendidas essas questões aqui, gente? Se caso o áudio vocês sentirem muito alto, só baixar o volume. No próximo vídeo a gente vai ver sobre grandes navegações e mercantilismo. Tá ok, gente? Obrigado e até a próxima.